A maior habilidade do brasileiro é justificar as coisas erradas que ele faz. Então, o brasileiro ele é o seguinte: ele vê um cara que cometeu um crime, um criminoso, um cara que pega as coisas dos outros, sabe, né? Porque o YouTube tá ficando difícil. Você não pode falar todas as palavras que você quer falar aqui no YouTube. Mas então eu vou usar esses termos. Aquela pessoa que pega coisa das outras, né? O que pensam sobre isso? Ah, mas coitado, o cara não teve oportunidades, tava nessa situação porque teve uma vida muito difícil. Ou então, aquela criança que só faz coisa errada na escola, sabe? Bate no coleguinha, faz bullying, aí o pai é chamado na escola. O pai é chamado na escola. E aí qual é a justificativa? Ah, mas coitado, o pai trabalha muito. Não tem tempo pra dar a atenção que a criança, o filho, precisa. Tá, não tem. Pô, já cansei de falar que pôs filho no mundo tem que assumir a responsabilidade. Tem que assumir a bronca do quão é difícil mesmo e ir pra cima, não tem jeito. Mas é assim, justificativa pra tudo tem. E agora, com essa deportação em massa, né, que é o assunto do momento nos Estados Unidos, aparecem pessoas, já apareceu pessoas brasileiros que já foram deportados e não tem a ver com esse governo, tá? Tanto esse quanto o anterior, as medidas estão sendo as mesmas, tá? Só dando continuidade para o que já estava acontecendo. Então já tem brasileiro vindo a público, vindo na mídia dizer que é vítima, que foi maltratado, que foi preso, que foi isso e aquilo. Sobre a deportação, o que eu penso é que eu não condeno o ato em si da pessoa ir morar ilegal em outro país. Porque talvez, se as condições fossem melhores, se fosse mais fácil, como era antigamente, até eu mesmo tentaria. Só que eu jamais viria a público dizer que eu sou vítima, sendo que eu já sei das leis daquele local. Se é ilegal, o nome já fala. Tá errado. Então não adianta. É ilegal, pronto, acabou. Se eu tô nessa situação, eu sou deportado pro meu país, eu jamais viria a mídia dizer que eu sou a vítima da história. Porque não é. Não é. É muito cômodo arrumar uma justificativa pros erros que você comete. É muito fácil fazer isso quando você tem principalmente o apoio da imprensa no país inteiro, dizendo que beleza, tá tudo bem. Tá tudo bem você cometer um crime, uma infração, qualquer coisa do tipo. Se não é algo grave, as pessoas se relativizam esse tipo de situação. Acho que crime e pecado, existe crimezão e crimezinho, sabe? Existe pecadão e pecadinho. Já pensou que ia virar se libera geral? Não acabou essa história de visto. Você pode ir e voltar de qualquer país, do jeito que você quiser, no momento que você quiser. Imagina a zona. Imagina, só tenta imaginar. Principalmente se tratando dos Estados Unidos, que é a maior potência mundial, inquestionavelmente. É o foco do mundo. O espelho do mundo tá virado para lá. Não adianta. É a maior potência, é onde os países se espelham, o mundo todo quer copiar e quer estar antenado no que acontece lá. Ia virar uma zona, conflitos que você não imagina. E querendo ou não, muitos dos problemas das coisas que acontecem nos Estados Unidos e que inclusive é retratado em série, em filme, muitos estrangeiros são sim um problema. Não estou dizendo que todos, né? Eu estou dizendo dos ilegais, principalmente, né? Nem todos os ilegais, mas alguns. Não é assim. Não é assim. Tá muito cômodo quando uma massa, uma determinada parcela de uma população,
ela vê um assunto e toma para elas como uma verdade, que é o caso dessa vitimização do estrangeiro deportado. Esse pessoal, eles estão achando que eles podem simplesmente adotar ideias que estão contra a lei e beleza, tá tudo bem. Vamos deixar passar e pronto, acabou. E não é assim. Nada vai ser 100% justo nesse mundo. Nada aqui, não vai ter nenhum momento da humanidade em que todo mundo vai estar feliz e satisfeito com as leis, com o Estado, com a forma com que a sociedade ela se organiza. Porque são muitas questões, são muitas variáveis que envolvem tudo na vida e na sociedade, principalmente. Por isso que existem as leis, para determinar o que pode ou não se fazer. Porque sempre vai ter coisas que a gente queria que fosse contra a lei e não é considerado contra a lei. E vai ter coisas que são consideradas contra a lei e que a gente queria que não fosse. Sempre vai ter esses dois casos. Que a gente vive num planeta com 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de mentes, 8 bilhões de ideias diferentes para viver numa sociedade que precisa padronizar atos e comportamentos para que as coisas funcionem. E por isso que tem a democracia, porque eu já falei que não é tão democracia assim, mas é uma forma de organizar, né? E as leis. É algo óbvio, pelo menos na minha cabeça, assim.